Amém, irmãos? Chegamos à semana 4 do nosso alimento diário, na mensagem da sexta-feira. E nessa sexta-feira, o título da mensagem que temos é: O desejo de Deus é obter uma esposa para seu filho. E já em Gênesis 2:18 já começa dizendo assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, ou seja, uma auxiliadora, que lhe esteja idônea. Desde o início de tudo, Deus já viu que não era bom que o ser humano vivesse sem a companhia de um semelhante. E quando Deus expressou esse desejo, ele se referia ao próprio filho, ou seja, o filho precisava de alguém que o complementasse. E conforme diz a Bíblia em Gênesis, para aqueles que já leram, fala que Deus fez passar diante de Adão todos os animais que criara para que fossem nomeados, né? Toda a criação passasse diante, todos os seres, os animais, passassem diante de Adão para que ele os nomeasse. E Adão percebeu que nenhum deles poderia ser um complemento ou auxiliar ele, né? Então o que fez? O que Deus fez? Já que nenhum daqueles animais podia ser auxiliar a Adão, Deus fez Adão cair num profundo sono, né? E para que ele pudesse gerar do próprio Adão uma auxiliadora. É o que a Bíblia nos diz, né? Deus fez Adão cair num profundo sono e dele seria gerado a sua auxiliadora. E isso para nós hoje, nós enxergamos que Adão teve que morrer de certa forma, né? Por um tempo para gerar a sua auxiliadora. É claro que para nós hoje fica mais claro, né? Que o que isso quer dizer? A morte de Cristo na cruz, para nós também teve um propósito. E não foi só para redimir os nossos pecados, mas também para obter uma companheira. Eu estou falando da igreja. A morte de Cristo também ali na cruz teve esse propósito. Os irmãos percebem que aqui Deus teve que transformar na passagem de Adão, Deus teve que transformar a costela de Adão, né? Teve uma transformação em uma auxiliadora, ou seja, teve que construir, edificar. Ela não, a Eva não surgiu num passe de mágica, mas passou por um processo de construção. E assim também é a edificação da igreja. Tudo, irmãos, está relacionado com a edificação da igreja, né? Por isso que desde o princípio o Senhor tem esse caminho, né? E vem nos mostrando. Tudo tem o seu significado. Já no início de Gênesis, vejam na criação de Deus e a ligação com a edificação da igreja nos dias de hoje. Também temos o exemplo do casamento de Isaac e Rebeca, que é uma figura. Eu até gostaria de ler, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ver o que a Bíblia fala sobre esse respeito. Sobre Abraão, Isaac, Rebeca. Eu vou ler para os irmãos alguns versículos. Diz assim, em Gênesis 24, no versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa,
para que eu lhe faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomará esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Ainda no versículo 61, diz assim: Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiam o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Abraão, ele mandou seu servo mais antigo ir à terra da sua parentela, né? Para buscar uma esposa, que seria a Rebeca. E conforme nós vimos na figura de Adão e Eva, aqui também tem uma figura interessante, irmãos. Abraão tipifica o Deus Pai, Isaque, o Filho, e Rebeca prefigura a igreja. E esse servo que fala aqui, Abraão enviou seu servo mais antigo a buscar uma esposa para Isaque. Esse servo tipifica o Espírito. Tudo é uma figura, tipificando, né, Cristo e a igreja. Para nós fica isso bem claro. Também, aqui no Alimento Diário, na página 67, eu gostaria de finalizar, não compartilhando, mas lendo o finalzinho, para que os irmãos fiquem claros, qual é o nosso propósito hoje? É edificar a igreja. E nós estamos todos somos encorajados, né, a pregar o evangelho, em qualquer que seja a situação. Não falta oportunidade. Seja no meio dos seus familiares, no posto de gasolina abastecendo um carro, na farmácia comprando medicamento, na escola com os amigos, no trabalho com seus amigos. Nós não podemos medir esforços para pregar o evangelho em qualquer situação. E ao orar pelas pessoas, que uma das armas que o Senhor nos deu hoje, que está causando impacto no mundo em geral, né? Nós temos visto vários testemunhos que é tão simples. Posso orar por você. Se tornou uma ferramenta de fundamental importância na nossa vida, para aqueles que pregam o evangelho e levam a palavra de Deus. E para encerrar, nós precisamos reconhecer o quanto ainda somos naturais, né? Nossa mente cogita das coisas dos homens, ainda não nas de Deus. Necessitamos passar pela lavagem de água pela palavra, a fim de que nossa vida natural seja eliminada e sejamos enchidos com a vida e natureza santa de Cristo. Dessa maneira, a igreja se tornará gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É o que nos ensina o livro de Efésios 5, no versículo 27. Que os irmãos tenham um bom desfrute e uma boa sexta-feira. Amém.